Gilberto, o que eu preciso avaliar para ajudar meus filhos a saírem melhor na escola? Se você é pai ou mãe, com certeza você já deve ter passado por isso, que é o seu filho, às vezes, não tirar uma nota tão boa assim na escola. E eu lembro que isso já aconteceu comigo lá atrás, quando eu estava no meu segundo ano do ensino médio. Eu lembro que eu estava chorando muito e, enfim, tinha saído mal na prova, não sabia o que fazer. Eu lembro que meu pai sentou do meu lado, me viu chorando, começou a chorar também. E ele falou assim pra mim: ó, meu filho, eu não sei como te ajudar, mas eu tô aqui do lado pro que der e vier. Então, os pais, às vezes, eles não têm a devida habilidade ou competência pedagógica para entender o que tá dando errado ali no estudo do menino para ele realmente evoluir. E às vezes não é falta de esforço só não, tá? Às vezes o menino estuda muito, mas realmente as notas não são proporcionais a tanto esforço. Então eu quero nesse vídeo orientar você que é pai e mãe a como aconselhar seu filho ou como acompanhar seu filho para que de fato ele tenha bons resultados na escola. Meu nome é Gilberto Augusto, tá? Eu sou diretor do COP, Colégio Prepara Enem, uma das maiores instituições de ensino do Brasil. Eu acompanho milhares de estudantes já há vários anos. Eu conheço muito bem esses probleminhas que podem acontecer ao longo da jornada educacional dos meninos. Então eu tô aqui para te ajudar um pouquinho em relação a isso. Gilberto, o que eu preciso avaliar para ajudar meus filhos a saírem melhor na escola? Quando o aluno não vai bem na escola, são probleminhas que podem estar dentro dos KPIs. O que são KPIs? Indicadores-chave de performance, que são 6. É quanto ele estuda, quando, onde, por onde, o que e como. Gilberto, o que é o quanto ele estuda? É a quantidade de horas por dia que ele vai se predispor a estudar. Se o aluno está no ensino fundamental, é claro que é um pouquinho menos que ele precisa. Agora, se ele já entrou no ensino médio, um pouquinho mais. No cursinho, então, mais ainda. A gente chama de meta diária de estudos. Gilberto, se ele tem que fazer revisão das matérias do dia, vai precisar de um tempinho para isso. Se ele precisa fazer tarefas de casa, mais outro tempinho para isso. Se ele precisa estudar para a prova que vai ter essa semana, mais outro tempinho para isso. Então você precisa avaliar se aquele tempinho que ele está estudando ali por dia realmente está condizente com todas as exigências da escola dele. O segundo KPI é o quando ele estuda, que são os dias da semana, né? Eu vejo muitos pais, às vezes, que vão buscar o boletim e ficam desorientados. Meu Deus, meu filho está com um monte de nota baixa. Mas aí a história é a seguinte, né? A prova da escola geralmente é sexta-feira. Aí segunda-feira o aluno não estuda nada, terça-feira também não, quarta-feira também não. Aí quinta-feira ele realmente pega para estudar porque a prova é na sexta. Só que às vezes na quinta-feira simplesmente não dá tempo de estudar tudo. Ele de fato fica com alguns buracos ali naquelas matérias, chega na prova, obviamente esses buracos vão prejudicar a nota do aluno. Ele vai tirar a nota baixa, podendo até ficar de recuperação. Então esse problema está no quando, que são os dias da semana que ele está se predispondo a estudar. O mais importante, se tratando de estudos, é frequência. É estudar pelo menos um pouquinho todos os dias. Não é simplesmente chegar ali na quinta-feira e estudar até mais tarde, tem menino que até vira à noite porque tem prova no outro dia. Não, se o seu filho está fazendo isso, ele está indo pelo caminho errado. E você que é um pouquinho mais responsável, maduro e experiente, orienta ele no sentido correto, tá bom? Depois de quanto e quando, vem o onde ele estuda. O que é o onde? É o ambiente que ele está inserido. Vai lá, vamos falar de sala de aula e vamos falar de estudo individual. Se eu estou numa sala de aula, mas rodeado de meninos que só ficam querendo mexer no celular ali o tempo todo, passando bilhetinho e conversando, é claro que aquele ambiente de sala de aula vai interferir no seu filho. Seu filho tende a virar um aluno não tão comprometido assim nos estudos, porque o meio dele é assim. Às vezes a escola não é tão exigente, ela não gosta tanto de organização e disciplina e deixa o aluno solto. Isso prejudica bastante o aluno. Minimamente, silêncio na hora da aula para respeitar o professor que está falando é bem importante. E é claro que os professores às vezes fazem atividades em grupo, dão oportunidade dos alunos falarem, colocar as opiniões dele, aí tá super legal. Mas no momento que o professor está falando, a ordem precisa reinar na sala. Isso é puro respeito por quem está falando. E no momento do estudo individual, né? Se o estudante às vezes está ali na casa dele, ele está estudando no quarto dele, né? Você, pai e mãe, está lá trabalhando, ele está no quarto dele dizendo que está estudando. Inclusive fica o dia inteiro trancado no quarto. Mas ele vai lá, aí ele tem um computador do lado, ele tem um celular, tem banheiro lá, tem geladeira com comida infinita lá na cozinha, tem um cachorro, tem outro irmãozinho. Se ele fala que estuda de 2 a 6, mas o tempo todo ele fica indo para esses pontos de distração, acaba que a produtividade do estudo dele, ou a liquidez do estudo dele, fica muito baixa. Ele fica até de 2 a 6 predisposto a estudar, mas quando você contabiliza a liquidez disso, ele não estudou nem 2 horas no dia. E se ele não estudou nem 2 horas no dia, ele talvez não vai conseguir cumprir todas as atividades que ele tinha que desenvolver, como por exemplo, fazer tarefa e estudar para a prova. Então isso vai prejudicar a nota dele também. Então o ambiente faz toda a diferença. Se ele estiver às vezes na escola estudando, dentro de uma biblioteca, dentro de um centro de estudos, e ele vê ali todo mundo estudando, acaba que aquilo influencia ele a estudar também. A gente chama de disciplina extrínseca, que é aquela disciplina que é provocada pelo meio. Então isso pode ajudar demais na melhoria da performance de estudos e resultados do seu filho. Simplesmente mudar o ambiente que ele está estudando. Depois de quanto, quando, onde, vem o por onde ele está estudando. Gilberto, por onde faz diferença? Sim, é o material que ele vai usar. Às vezes ele vai fazer uma prova ali no final de semana
E a única coisa que ele fez é pegar o caderninho e dar uma olhada no que o professor passou no quadro. Lembra, o caderno, ele é fruto do que o professor passou no quadro. Mas esse menino só pega o caderninho, mas nunca pega o livro, por exemplo, para ler aquela teoria melhor, mais extensa, com início, meio e fim, para fazer mais exercícios, treinando e praticando aquela matéria. Se ele não usa livro e só fica no caderno, chances são que ele vai sair mal também. Então verifica quais são os materiais que seu filho está utilizando para estudar para a prova, por exemplo. Se ele está usando só caderno, isso vai interferir no rendimento dele. Às vezes o caderno não é suficiente para que ele estude com qualidade e tire uma nota boa na prova. Depois de quanto, quando, onde, por onde, vem o que ele vai estudar. Às vezes, quem faz ensino médio, por exemplo, tem ali no final de semana, ou sexta ou sábado, dependendo da escola, né, as provas, ele não tem só uma prova de uma matéria, ele tem às vezes 2, 3, 4 matérias. Mas se ele é aquela pessoa que só estuda um dia antes da prova, ele não vai conseguir estudar todas as matérias com qualidade que vão cair na prova. Ele estuda a matéria de um professor, de outro professor, mas outros 2 ficam faltando. Então, de fato, ele está falhando no o que ele está estudando. O que ele está estudando? Só metade das matérias. Ele não está estudando tudo. Por isso que distribuir esse estudo ao longo da semana inteira é tão importante para que ele consiga estudar todas as matérias que vão cair na prova. Depois de quanto, quando, onde, por onde, o que, vem o como ele está estudando. Gilberto, como que meu filho tem que estudar para sair bem numa prova? Classicamente é assim, ó. Ele vai pegar o caderninho dele, ele vai olhar aquela matéria que o professor passou no caderno. Depois ele vai pegar essa mesma matéria e ele vai ler no livro, porque a teoria do livro é um pouquinho mais extensa, é um pouquinho mais profunda, ele consegue entender melhor, até mesmo às vezes sem a explicação do próprio professor. E no final do capítulo do livro sempre tem o quê? Exercícios. É importante que ele faça todos os exercícios, até porque a prova é um banco de exercícios. A prova simplesmente são ali 6, 5, 10 questões que o menino tem que resolver. Então, se ele não treinar questões antes da prova, chances são que no dia da prova ele vai encontrar muitas questões assim que ele nunca fez antes, ou seja, que são novidades que podem surpreendê-lo no dia da prova. Então, ele tende a errar com mais facilidade. Então, vamos lá, Gilberto, se o professor passou para ele estudar para a prova os capítulos 4, 5 e 6 do livro de física, ele vai pegar o capítulo 4, vai ler no caderno, depois vai ler no livro e vai fazer todos os exercícios. Depois pega o capítulo 5, lê no caderno, no livro e faz todos os exercícios. Depois o capítulo 6, lê no caderno, no livro e faz todos os exercícios. Se ele seguir esse script aí, caderno, livro e exercícios, com certeza ele vai sair bem. Gilberto, mas meu filho adora montar resumo. Ele lê ali o capítulo do livro e vai montando aquele resuminho. Pode fazer isso? Pode, ótimo. Inclusive o resumo é uma excelente ferramenta de revisão. Ele pode chegar ali um dia antes da prova e revisar os resuminhos deles daqueles capítulos. Mas qual que é o problema às vezes? Eles gastam tempo demais montando o resuminho do capítulo e às vezes não sobra tempo de fazer os exercícios. Entre fazer os exercícios e montar um resumo, o que é o mais importante? Fazer exercício. Porque o exercício é a única ferramenta que vai demonstrar se realmente ele aprendeu ou não aquela matéria. Não é simplesmente a capacidade que ele tem de fazer um resumo de um livro. É só você lembrar como é que as pessoas passam no vestibular. Para as pessoas passarem no vestibular, elas precisam do quê? Resolver um banco de questões. O vestibular nada mais é que um conjunto de questões, de exercícios. Então, se o menino já não treina a fazer isso em casa, chances são que ele vai sair mal na prova e chances são que, inclusive, ele vai sair mal no vestibular que ele vai prestar também. Então, avalie se o seu filho está fazendo alguma coisinha de errada nesse sentido. No quanto, no quando, no onde, por onde, o que e como. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante ele melhorar seus resultados e, por consequência, a motivação do seu filho. Ele tende a ficar muito mais motivado e feliz quando ele tem notas melhores na escola. E se você tem mais dúvidas sobre isso, coloca aqui nos comentários, que se eu tiver oportunidade eu vou ler e eu mesmo pessoalmente ou vou responder em texto ou vou gravar um vídeo aqui para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.